Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos à última reunião do mês de fevereiro, esta em sinal aberto para toda a população e também transmitido e indiferido nas plataformas digitais do município, o que revela um sentido de transparência e total foco sobre aquilo que é o compromisso com os nossos cidadãos. Começar por cumprimentar os seus vereadores da oposição, começar por cumprimentar todos os funcionários aqui presentes e também os chefes responsáveis das diferentes secções e também o público presente. Antes de passarmos à ordem do dia, questiono os seus vereadores da oposição se têm alguma intervenção a fazer no pedido antes da ordem do dia. Força. Ora, bom dia a todos os presentes. Gostaria de usar da palavra para colocar umas breves questões para o esclarecimento da dita transparência que se apregoa. Durante o mês de fevereiro, o BASGOV tem alguns procedimentos que envolvem a CLDE 5G. 1. Aquisição de serviços para dinamização de workshops de educação social, apoio complementar à equipa técnica do CLDE 5G, Freixo Ativo, no valor de 50.971,10 € para o prazo de 1.034 dias. Tem 2 procedimentos. 1. Prestação de serviços de aluguer e montagem de equipamento para as atividades do CLDE 5G no evento Amendoeiras em Flor, no valor de 63.900 € para 38 dias. O outro é aluguer de longa duração de 2 tendas para as ações dos eixos 1, 2, 3 e 4 do plano de atividades do CLDE 5G de Freixo de Espada à Cinta, no valor de 55.000 € para o prazo de 1.060 dias. Primeira questão. Não estão a aproveitar a verba da CLDS para pagar o aluguer das tendas no evento da Flor da Amendoeira 2026? Visto que o CLDS 5G apareceu no BASGOV, questiono também quem é a equipa técnica que constitui o CLDS, quando se deu início à operação, qual o valor do orçamento da CLDS para o primeiro ano. Em relação à CLDS 5G, são estas as questões. Na última reunião de Câmara, demos conta que a chefe de divisão administrativa e financeira passou para chefe de gabinete de apoio à presidência. Qual a razão para substituir a antiga chefe de divisão por outra pessoa e nomear para chefe de gabinete a antiga chefe de divisão? Qual a razão para esta mexida e esta troca de cadeiras? Qual a necessidade de nomear um chefe de gabinete num conselho de pequena dimensão? Tal decisão decorre do aumento da população ou trata-se apenas da criação de mais um cargo que ampliará a comitiva nas deslocações oficiais? Em relação à nova chefe de divisão administrativa e financeira, pergunto se no conselho não há ninguém competente para ocupar o cargo. A prata que esta casa tem não lhe serve? Quando repete e escreve imensas vezes o empenho e a dedicação demonstradas pelos trabalhadores desta Câmara Municipal, fala, mas não pratica, muito menos o reconhece. Os atos falam por si. Senhor Presidente, questiono a si e ao seu Executivo. Qual dos membros fez o levantamento das pessoas do Conselho de Freixo de Espada à Cinta a residir nas zonas afetadas pelas últimas tempestades que assolaram a zona oeste do país? Quantas chamadas efetuaram a essas pessoas e se o município procurou ajudar de alguma maneira os freixenistas que residem nessas zonas? Por último, pergunto-lhe para que serviu o regulamento que estabelece o regime dos cargos de direção intermédia de 3º grau que veio à reunião de Câmara no dia 28 de novembro de 2025. O regulamento está aqui e no artigo 4º diz: recrutamento. Os titulares dos cargos de direção intermédia de 3º grau são recrutados por procedimento concursal. Esta semana vem um aviso no Diário da República, dia 16 de fevereiro, que diz assim, do município de Freixo de Espada à Cinta: nomeação em regime de substituição de dirigente intermédio de 3º grau para a Unidade Orgânica Florestal, Ambiente, Agricultura e Veterinário. Para os devidos efeitos, se torna público que designei, por despacho datado 14 de janeiro de 2026,
em regime de comissão de serviço, pelo período de 3 anos, para provimento do cargo abaixo indicado. Isto é para substituir quem? E a nomeação não devia ser por 90 dias até a abertura do procedimento concursal? Não quero que lhe volte a repetir a Lei número 2/2004, de 15 de janeiro, sobre o Estatuto do Pessoal Dirigente, que eu tenho aqui, que diz: o regime de substituição cessa nas seguintes condições: regresso do titular, nomeação de novo titular, automaticamente após 90 dias de vacatura. Esta disposição visa garantir que as situações de substituição, que são por natureza excepcionais e transitórias, não se prolonguem definitivamente, promovendo a abertura de procedimentos concursais para o provimento efetivo dos cargos dirigentes. Quer enganar quem e para que servem os regulamentos que vêm à reunião? É só. Muito bem. Sr. Vereador, não sei se quer fazer alguma intervenção. Eu, relativamente, a minha colega já falou, relativamente à chefe de gabinete, eu só gostaria de saber se efetivamente foi tudo cumprido a nível legislativo junto da Câmara de Moncorvo, para que ela tenha assumido a posição de chefe de gabinete aqui, não é? E dizer, pronto, se foi verificada as incompatibilidades que possam existir, uma vez que a doutora Andreia, como sabemos, é Presidente da Junta de Mós e também Presidente do Lar de Mós. E depois falar novamente na transparência, porque sabe que desde que nós estamos aqui, já foram designadas várias pessoas para vários cargos. Bem sei que isso é competência do Sr. Presidente e que o faz por despacho, mas também sabe que esses despachos têm que se tornar públicos através de edital. E acho que democraticamente e por respeito a esta Casa também poderiam vir aqui para tomada de conhecimento. É só o reparo que quero fazer e as questões. Muito bem. Desde já agradecer as vossas questões ou afirmações e posso começar já pela última intervenção do Sr. Vereador António Morgado e depois passarei a dar resposta à Sra. Vereadora Daniela Bento. Sobre a nomeação da chefe de gabinete, foi cumprido todos os propósitos que a lei assim o indica e, como é óbvio, a nomeação de chefe de gabinete é um lugar que abrange 3 vertentes fundamentais. Desde logo, a confiança política que o cargo exige. Uma segunda nota, a experiência administrativa, financeira e o conhecimento de toda a orgânica que existe no município de Fez para a Cinta. E um terceiro ponto, compete ao Presidente que foi eleito nomear a sua equipa para trabalhar consigo. E o Presidente que foi eleito com a maior vitória de sempre, juntamente com o seu Executivo, num segundo mandato, tal como já tinha sido num primeiro. E, aliás, concordo consigo quando sorri, porque, de facto, a população teve 4 anos para avaliar o desempenho do Executivo autárquico. E vem-nos dar razão que aquilo que estávamos a fazer foi exatamente o correto que deveria ter feito. E até tenho a sua questão sobre se é legal ou não, porque no município que o Sr. Vereador trabalha neste momento, o atual Presidente da Câmara, meu amigo e por qual tenho maior apreço, o José de Sá Menezes, foi precisamente Presidente de Junta e chefe de gabinete de outro amigo, que também foi Presidente de Câmara, Nuno Gonçalves, por isso não houve nenhuma incompatibilidade para que pudesse ser chefe de gabinete. Tal como não há aqui nenhuma incompatibilidade para que a doutora Andreia Bento possa ser chefe de gabinete e com toda a lealdade e competência que a mesma tem e que nós lhe reconhecemos. Por isso, quanto a essa questão, penso que estamos esclarecidos. E sobre os municípios, há sempre conversações entre os municípios, tal como houve em relação à doutora Carla com o Presidente da Câmara de Alfândega da Fé, Eduardo Tavares, para que a mesma pudesse alocar aqui a Freixo de Espada à Cinta. Mas passarei a responder da vereadora Daniela. Primeiro, Sra. Vereadora, se algo que este Executivo faz não é mentir, é falar com a verdade sempre. E não apregoar a transparência, praticar a transparência. Por isso é que hoje, olha, tem reuniões que são transmitidas e são gravadas e são colocadas lá fora. Por isso é que hoje não se apagam as gravações das reuniões de Câmara. Por isso é que hoje é colocado tudo no base.gov, tudo aquilo que é de contratos públicos e a máxima transparência para tudo. E por isso é que hoje vem aqui ao regimento
novamente aqui o regimento e na hora do dia teríamos a oportunidade de colocar as 2 reuniões de Câmara gravadas e colocadas para a nossa população poder saber sobre aquilo que se passa no cotidiano, dos problemas que existem no nosso concelho e também das virtudes, para levarmos sempre a bom porto. Depois dar nota sobre a questão do CLDS. Eu muito estranho as suas questões, uma vez que no passado o CLDS também esteve aqui presente, há de estar presente, e é um programa que visa, sobretudo, estimular o desenvolvimento do concelho de Freixo Espada, como a par de outros municípios que trabalham da mesma forma. Olha, estou-me a recordar a Torre de Moncorvo, que trabalha da mesma forma em relação ao CLDS, em determinados eixos como aqui vem, mas que eu passarei a palavra até ao seu vice-presidente para falar sobre esta parte do CLDS, que sim, está presente na Amendoeira em Flor, é um dos eixos, tal como indicou aí esses eixos todos, e se teve a oportunidade de ler o que é que cada eixo quer dizer, saberá que está numa candidatura e que é completamente compatível, e é desta forma que o Executivo tem trabalhado, arranjar sempre financiamento para levar mais além este Concelho de Freixo Espada. E o CLDS, se não me engano, tem um valor total de 500 a 600 mil euros, 560 mil euros no total daquilo que será a sua execução ao longo dos anos todos presentes. Mas tem a palavra ao Sr. Vice-Presidente, só para falar sobre estas questões, que foram afirmações, aliás, que foram aqui levantadas pela Sra. Vereadora. Bom dia a todos. Tal como o Sr. Presidente disse, o CLDS é um programa de cerca de 3 anos, penso, 3 ou 4 anos, com financiamento de 560 mil euros para o desenvolvimento de várias ações. Dentro da candidatura, o Sr. Vereador deve saber, o Sr. Vereador não sei se tem conhecimento, mas há uma parte que é para as contratações externas, as OCS, que é tudo o que seja equipamentos, tendas, material para dinamização dos eixos submetidos nos planos de ação, e é por aí que estão submetidos estes procedimentos, que é para a execução de algumas ações, ou uma grande parte de ações, dentro dos eixos do CLDS. Muito bem. E penso que terá ficado clarificado sobre o que é o CLDS e qual é o seu objetivo para trabalhar. Tal como já se fez no passado e está-se a fazer no presente e a projetar o futuro. Sobre a afirmação que fez da comitiva, para aumentar a comitiva, olha, esse teor de linguagem não utilizamos, nós não consideramos comitiva os nossos presidentes de junta que foram democraticamente eleitos pela sua população e que merecem o nosso total respeito, todos, independentemente da sua cor política, e aquilo que existe sim é uma equipa a trabalhar em prol de um concelho, e sim, sempre que é necessário deslocar-se, seja onde for, irá sempre essa mesma equipa trabalhar e defender os interesses do nosso concelho de Freixo Espada. Por isso é que todos foram eleitos legitimamente, quer goste, quer não goste. E essa é que é a realidade. Sobre a sua afirmação, a prata da casa, eu não chamo prata da casa aos funcionários da autarquia, bem pelo contrário. Os funcionários da autarquia, há diferentes concelhos, há diferentes freguesias e todos têm a sua competência. E, nomeadamente, apelidou aí de ser um concelho pequeno. Eu gostaria de questioná-la se também achou que era um concelho pequeno quando foi... Força, claro que sim. Quando foi nomeado um diretor de departamento também para a divisão de obras. E tudo tem a sua importância quando tem que ter a sua importância. Aquilo que nós entendemos é que sim, poderíamos estruturar aqui a parte da divisão administrativa e financeira e alocar ainda mais um recurso humano com uma capacidade fantástica naquilo que é e que já deu provas ao longo da sua vida do trabalho que desenvolveu no município de Alfândega da Fé, e também a título de informação para a Sra. Vereadora, que tem tanta curiosidade sobre a nossa chefe de divisão. Olha, foi requerido agora pela Associação Nacional de Municípios para a mesma, a doutora Carla, integrar o grupo de trabalho da partir da Associação Nacional de Municípios Portugueses para, no caso das finanças locais, de respeito. Por isso mostra bem a qualidade e o valor que a mesma tem. E sim, é uma opção do Executivo saber quem são as suas chefias e escolher as suas chefias para levar a bom porto dentro daquilo que é o regime de substituição, que terá o seu decurso normal dos concursos a decorrer, do concurso de chefe de divisão, que era parte da administrativa financeira e também da divisão de obras e urbanismo, que serão levados a cabo e, como é óbvio, quem tiver melhor cotação, quem tiver melhor nota, será certamente quem irá ficar. Mas também recordo aqui que os chefes de divisão são comissões de serviço de um determinado tempo, não são eternos. Aliás, como nenhum lugar é eterno. Depois também aqui, quantas chamadas foram feitas para as zonas afetadas? Olha, foi falado através
já na última reunião, falado através da Cimedouro e nós próprios, com os municípios que tinham sido afetados, para perceber aquilo que precisavam e que não precisavam. Daquilo que nos chegou diretamente, houve de facto pessoas de Frei Espada ainda ficaram afetadas na região de Leiria, nomeadamente a doutora Margarida e o Miguel Ângelo, onde necessitaram de ajuda para a colocação de telhas, mas os próprios conseguiram levar a bom porto aquilo que era necessário. E sempre que for necessário, o município tem estado sempre na vanguarda para defender a sua população e para apoiar em tudo aquilo que é o necessário. Por isso é que temos um gabinete de proteção civil, por isso é que temos um executivo a trabalhar todos os dias, por isso é que temos uma ação social atenta, quer a quem está cá e a quem reside fora. Já tivemos aqui situações de freixinistas que estavam no estrangeiro e que foi necessário atuar para levar a bom porto, ou seja, e temos estado sempre, mas sempre, na linha da frente sobre isso. E as intempéries ninguém as prevê, ninguém as define, agora há uma coisa que define, é a forma como é que as mesmas são organizadas na sua defesa e naquilo que é o seu poder de ação e de levar a bom porto estas situações que existem e que são imprevistas. Isso chama-se liderança. E temos bastante orgulho que quando fomos chamados a intervir e a liderar no qual o nosso Conselho de Respeito, estivemos sempre presentes e a defender a população, tal como aconteceu agora neste período. Fomos assolados quer dos incêndios e quer agora destas chuvas que afetaram o nosso concelho, não tão grave como aconteceu na zona centro, mas que afetaram, e aqui uma palavra de apreço sentida quer à Proteção Civil do município, aos bombeiros voluntários, à Guarda Nacional Republicana, às juntas de freguesia, a toda a população que esteve envolvida, às IPSS, porque de facto foi um trabalho meritório e feito entre todos para levar a bom porto aquilo que é a salvaguarda das nossas populações e que estamos sempre, mas sempre na linha da frente. Depois, sobre o regime de substituição em relação ao engenheiro Amadeu, penso que será isso que estará a referir-se, irá ser corrigido exatamente esse mesmo despacho, daquilo que existe é uma nomeação por substituição, para já, e no futuro haverá, como é óbvio, um concurso para a chefe de divisão orgânica, que é aquilo que assim a lei o dita. E é dessa forma que o temos feito. Quando aquilo que concerne em relação às nossas nomeações, em relação a tudo aquilo que temos praticado, é sempre feito na base estrita da lei e no cumprimento da lei, do poder local e administrativo. Por isso, quanto a isso, não temos qualquer tipo de dúvida e se tivermos algum erro, cá estamos para o corrigir e assumir, mas de facto estamos sempre a trabalhar de acordo com aquilo que a lei assim o indica. Depois, afirmou aí que quer enganar quem? Oh, Sra. Vereador, eu agradeço que esse tipo de linguagem fique daquela porta para fora, porque estou certo que você não quer enganar ninguém aqui, nem nós queremos enganar ninguém aqui. Fomos os 5 eleitos com educação, com elevação, e é assim que estas reuniões serão sempre conduzidas, é com elevação e com respeito, quer pela oposição, e a oposição com respeito pelo Executivo. E, de facto, podemos ter diferentes opiniões, mas há algo que será sempre fundamental. Todos trabalhamos, estou certo, uns de uma maneira, outros de outra, mas em prol daquilo que é o mais importante e que é a nossa população. E sobre as suas questões, penso que ficaram todas respondidas. Sr. Vereador, eu também já respondi àquilo que tinha questionado. Não sei se querem dizer mais algum comentário, senão passamos nós a intervir. Em relação à CLDS, fiz mais perguntas. Quem é a equipa técnica, quando se deu início à operação e qual o valor do orçamento para o primeiro ano? Disse em relação aos 4 anos, mas quem é a equipa técnica e quando é que se deu início à operação do CLDS? Muito bem, Sra. Vereadora. Vamos fazer o seguinte. Todas essas questões você elencou. Se tiver mais dúvidas, manda por escrito. Nós trazemos na próxima reunião e respondemos daquilo que é necessário. Aliás, eu recordo-me aqui na primeira reunião que nós dissemos que quando há temas para colocar na ordem do dia, que podem sempre enviar para sugestões e para serem levadas aqui a cabo para serem debatidos. E como é óbvio, tudo é público e tudo se sabe, por isso já foi respondido, já aqui falámos. Quero falar mais alguma coisa, Sr. Vice-Presidente, sobre isso? O processo já iniciou, teve que ir ao CLAS, foi aprovada a ata de nomeação da coordenadora do projeto, que é quem está neste momento dentro do projeto. Portanto, são tudo despesas elegíveis da contratação externa que são elegíveis no programa. Seja cumprindo com tudo aquilo que é o normativo para o CLDS. Posso entregar um requerimento para a consulta do processo do CLDS? Pode entregar aí ao nosso funcionário. Muito bem, passamos nós então a fazer a nossa atividade ao longo dos últimos 15 dias, em grande parte, para levarmos a um porto. O Sr. Vítor, tire fotocópia e entrega à Sra. Vereadora como foi entregue. Para que ficar registado que aqui não fica nada na gaveta.
Tivemos presentes no desfile de Carnaval organizado pelo Agrupamento de Escolas Guerra Junqueira em conjunto com o apoio da Câmara Municipal. Felizmente também aqui conseguiu-se adivinhar o tempo com as previsões através da Proteção Civil e às 3h30 começou a chover, mas teve uma forte adesão e que aqui uma palavra de apreço também a todos os envolvidos, quer as IPSS estiveram envolvidas, quer a Universidade Sénior de Frei Espada à Cinta, neste caso representada por Poiares, que é praticamente uma Universidade Sénior, e aqui uma palavra de apreço à Junta de Freguesia de Poiares com o excelente trabalho que está a levar a cabo na sua biblioteca e onde tem um grupo de senhoras que é autenticamente uma Universidade Sénior, quer também a todos os participantes das diferentes instituições e também ao Agrupamento de Escolas Guerra Junqueiro e a todos aqueles que participaram e sobretudo às nossas crianças, que foi de facto um dia de alegria e de convívio salutar e que prova que vale a pena apostar naquilo que é a educação. Estivemos também presentes no almoço das comadres em Mazuco, neste caso a Sra. Vereadora Marisa Madeira, cumprindo assim com aquilo que é a tradição e não deixando morrer nunca as tradições daquilo que é o respeito que este Executivo tem por todas as nossas freguesias. Estivemos também presentes em Lagoaça no almoço convívio da Comissão de Festa de Santo António, que teve como prioridade angariar fundos para a sua festa para levar a cabo e que se prendeu também com o tema do Carnaval. Estivemos também presentes na reunião no Agrupamento de Escolas Guerra Junqueiro, entre o representante executivo da Sra. Vereadora Marisa Madeira e com a Proteção Civil, o Sr. Dr. Vítor Remédios, mas tem a palavra a Sra. Vereadora para explicar tudo aquilo que foi levado a cabo nesta mesma reunião. Bom dia a todos. Como disse o Sr. Presidente, estivemos juntamente com o Coordenador da Proteção Civil, com a Sra. Diretora do Agrupamento de Escolas, numa reunião com o objetivo de analisar o plano de emergência interno do estabelecimento de ensino da escola EG23. Verificou-se que a última atualização do referido plano terá ocorrido em 2003, não havendo registro de revisões posteriores. Desde essa data, apenas foi identificada a realização de um exercício de simulacro ocorrido em 2010. Neste sentido, entendemos ser necessário proceder à atualização do plano de emergência interno da EG23, garantindo a sua adequação às atuais necessidades e boas práticas de segurança. Paralelamente, será também promovida a elaboração de planos de emergência para os estabelecimentos do primeiro ano da educação pré-escolar, que atualmente não dispõem de documento nesse âmbito. Importa referir que consideramos fundamental assegurar a revisão e harmonização dos procedimentos de segurança e, após a conclusão da atualização dos planos, será realizado um exercício de simulacro com vista a testar a eficácia dos procedimentos definidos e reforçar a preparação da comunidade escolar. Muito bem, e é desta forma que estamos sempre a trabalhar. Já fizemos no primeiro mandato isso mesmo, de atualizar todos os regulamentos que estavam bastante desatualizados e que não careceram sequer do objeto de serem alterados ao longo dos últimos 8 anos anteriores a nós, mas que estamos a levar agora a bom porto toda essa revisão e para, sobretudo, a salvaguarda, neste caso, que acabou de falar a Sra. Vereadora, revisão daquilo que é o mais fundamental, que é a proteção das nossas crianças, para alguma eventualidade estarem sempre preparados. Estivemos também presentes no enterro do intrudo, aqui dá uma palavra de apreço à Comissão de Festas de Nossa Senhora dos Montes Germos, em conjunto com a Câmara, que levou mais uma vez esta tradição a bom porto e que cada vez tem mais adeptos. Prova disso é a excelente adesão que houve por parte da nossa população e também pessoas externas ao nosso Conselho, turistas que também acabaram por ver esta iniciativa e que tem tudo para crescer cada vez mais pela forma como é manter viva esta tradição e que acreditamos que seja quase única aqui na região norte da forma como se faz o enterro do intrudo e é uma clara aposta do Executivo cada vez mais para levar a bom porto e estaremos sempre a apoiar aquilo que é o fundamental, que é manter as nossas tradições. Pedi agora ao Sr. Vítor, enquanto eu entregar então à Sra. Vereadora a cópia. Muito bem, obrigado, vamos continuar. Decorreu também no nosso auditório municipal, também renovado toda a parte da sua nave no que diz respeito, o Teatro Farsa de Inês Pereira. Tem a palavra a Sra. Vereadora Marisa Madeira. Foi no dia 9 de fevereiro, os alunos do terceiro ciclo, os do ensino profissional e da Universidade Sénior, assistiram à peça Farsa de Inês Pereira, com os objetivos de promover o contacto com o património literário português, aprofundar o conhecimento da obra de Gil Vicente, estimular o gosto pelo teatro e desenvolver o espírito crítico e a reflexão sobre os valores sociais presentes na obra. Muito bem. E continuamos a apoiar cada vez mais o teatro e prova viva disso é a excelente adesão que existe. Tivemos também uma reunião com a ERREDS, nomeadamente com os responsáveis da Zona Norte, onde abordámos, como é óbvio, tudo aquilo que se passou nos últimos tempos, no caso de intempéries de respeito, mas também com 3 eixos fundamentais que levamos a cabo. Desde logo a eletrificação de Lagoaça, que está a decorrer a bom ritmo
e que em breve ficará essa obra concluída, depois de todos terem colocado os seus muretes, e que recordamos aqui que é um financiamento de quase de mais de 200 mil euros, 250 mil euros, que serão investidos em Lagoaça e que prova que olhamos para o Conselho como um todo e colocando ali também a eletrificação até às Arribas, correto, Sr. Vice-Presidente? Até às Arribas, e que permitirá a todas as pessoas terem luz e que irá permitir mais de 50 agricultores terem este mesmo benefício. Uma segunda nota também foi colocada em cima da mesa a hipótese de eletrificarmos até a Nossa Senhora dos Montes Termos, ou Cabecinha, como toda a gente conhece. Já conseguimos levar até a um determinado ponto, iremos dar seguimento à outra parte para ficar todo com visibilidade noturna até ao santuário para levar a bom porto. É algo que estamos a trabalhar e a cumprir, já fizemos uma parte e queremos acabar de fazer o restante. Foi também abordado alguns temas sobre a questão da redes, no qual o nosso Conselho diz respeito. Neste momento já somos um exemplo a nível nacional, sendo o Conselho LED, 100% LED, e que temos cumprido rigorosamente com tudo aquilo que é necessário, onde também houve aqui reivindicações em relação à redes, sobre tudo aquilo que é o financiamento para o nosso Conselho e a resposta que por vezes demora em algumas situações e que alertámos para isso mesmo. Ficou também já estabelecido e planeado a planificação e prevenção para o decorrer das festas do verão e que decorrem em determinadas freguesias e ao longo do ano, para atempadamente esses quadros serem colocados a tempo e horas, tal como hoje, desde já ficam todos convidados a dar mais um seguimento à tradição dos 7 passos, que irá decorrer logo à meia-noite, e também, nesse sentido, também aqui a Redes tem um papel fundamental, que colabora com o município, juntamente com a Divisão de Ós, para que nada falhe à meia-noite com as luzes a desligarem, para ser levada a bom porto. E mantemos sempre este contacto com tudo aquilo que são estas instituições. Estivemos presentes também na reunião do Conselho Geral no agrupamento de escolas Guerra Junqueiro. Tem a palavra a Sra. Vereadora Marisa Madeira. Nesta reunião, procedeu-se à revisão e à aprovação do regimento interno e foi também analisado e aprovado o Plano Anual de Atividades para 2026. Muito bem. Esta já foi a reunião que foi já? A segunda, terceira? Terceira reunião. E foi lá agora ao regimento, certo? Ok, muito bem. Dar nota também que tivemos presentes numa reunião do Conselho Consultivo da Associação de Municípios de Ouro Supremo e Figueira de Castelo Rodrigo, onde foram abordadas diversas candidaturas, nomeadamente ao Portugal Events, que irá também ser candidatado à Amendoeira em Flor, uma vez que também já estava noutra candidatura, e que iremos dar seguimento a todos os municípios que fazem parte desta mesma Associação de Municípios de Douro Superior, e onde foram abordados outros temas que estão em cima da mesa, como é a ópera, que tem sido um sucesso cada vez mais no nosso Conselho e em todos os concelhos, para o seu financiamento, e entre outros pontos a destacar, como é a questão do concurso dos resíduos, está já no seu término, e que visa beneficiar e dar mais qualidade a todos os concelhos que fazem parte da Associação de Municípios de Douro Superior. Esta reunião decorreu em Figueira de Castelo Rodrigo. Aqui dar também nota aos seus vereadores sobre as questões que levantaram e que colocaram em dúvida e que já tínhamos aqui afirmado sobre o ICNF, sobre a atribuição de motorroçadoras, uma vez que Freixo Padacim ainda não estava contemplado. Nós afirmámos isso e tivemos de fazer aqui um trabalho para que Freixo Padacim ficasse contemplado nessa mesma listagem, tal como sobre aquilo que questionaram sobre a atribuição de subsídios aos produtores no que a agricultura respeita de gado, se Mogadouro tinha ou não tinha alguns, onde é que está o engenheiro Amadeu? Se Mogadouro tinha ou não tinha alguns associados Freixo Padacim, como é óbvio, ficou também dito que não tinha nenhum associado. Mas tem a palavra o engenheiro Amadeu para falar sobre a primeira roçadores e depois, caro engenheiro, sobre a parte dos associados de Mogadouro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para transmitir que o município de Freixo Padacim recebeu em 5 de 11 de 2025 um contacto telefónico do ICNF alertando para o envio de um e-mail dando conta que seria entregue equipamento, nomeadamente motorroçadoras, às equipas de sapadores florestais da região norte do país. Esse e-mail seria entregue no dia 5 à tarde ou no dia 6 de novembro, portanto de manhã. O município de Freixo Padacim não seccionou qualquer e-mail nesse sentido. Podemos dizer que o e-mail foi recebido por várias entidades da região norte. Nós temos esse e-mail porque solicitamos a outras entidades que nos remetessem esse mesmo e-mail. O e-mail vem em anexo, portanto, a esse e-mail vem uma lista de entrega no CMA de Arcos de Valdevez no dia 10 de 11 de 2025, que seria na segunda-feira seguinte.
de todas as entidades que iriam receber motorroçadoras nesse local. A lista está connosco, também vem associada a esse e-mail, onde o município de Freixo de Espada à Cinta não está. Portanto, nós fizemos depois vários contactos por e-mail para o programa Sapadores Florestais questionando esta situação. Também fizemos vários contactos via telefone para os técnicos de acompanhamento do ICNF, nomeadamente a equipa da DFCI da região norte, onde demos conta desta situação e solicitando que esta lacuna fosse corrigida. Nós recebemos depois também um e-mail do próprio ICNF dando conta, dizendo que não haveria nenhum lapso e que o município de Freixo de Espada à Cinta seria, contactado via e-mail para recepcionar essas mesmas motorroçadoras, coisa que até ao momento não aconteceu. O e-mail nunca chegou. Nós recebemos sim um contacto telefónico, provavelmente entre 17 e 18 de novembro, da técnica de acompanhamento das equipas sapadores florestais, dando conta que o município se poderia deslocar a Macedo Cavaleiros para fazer o levantamento dessas máquinas. O que fizemos? A nossa equipa deslocou-se a Macedo Cavaleiros e fizemos a recepção desse equipamento. Muito bem, Sr. Engenheiro, e mais? De uma Fizemos forma a recepção, resumida, foi isto que... Fizemos a recepção desse equipamento sem ser em nenhuma cerimónia. Aqui se nota que o espaço nem sequer estava contemplado e, a posteriori, é que foram entregues. E agora, sobre a questão dos associados de Mogadouro, Sr. Engenheiro, faz favor. Associados de Mogadouro, tendo sido solicitado pelo Executivo que indagássemos a ADS de Mogadouro sobre a existência ou não de associados, portanto, com exploração e residência no Concelho de Freixo de Espada à Cinta, endereçámos um e-mail através do Gabinete de Veterinária do município ADS de Mogadouro, onde nos foi transmitido o seguinte: boa tarde, conforme a conversa telefónica, venho por este meio confirmar que a OPSA não presta nenhum serviço a produtores com explorações localizadas no Concelho de Freixo de Espada à Cinta. Com os melhores cumprimentos, e vem assinado pela pessoa que, elaborou este e-mail. Mas foi transmitido que não tinha havido, até ao momento, associados em Mogadouro. Muito bem, obrigado, Sr. Engenheiro. Só uma questão, Sr. Engenheiro, você de onde é que é natural? Eu sou natural do Concelho de Freixo de Espada à Cinta, Lagoaça. Muito bem. Engenheiro Paulo Calva, onde é que é natural? Eu sei, Freixo de Espada à Cinta, Freixo de Espada à Cinta. Doutor Aldina Massa, onde é que é natural? Muito bem. E o nosso Coordenador de Proteção Civil Municipal também é de Freixo de Espada à Cinta. Isto não é por estar na prata da casa, é por estar em pessoas competentes e que merecem a nossa total confiança para trabalharem nas respectivas divisões em que estão inseridas. Continuando, dar nota também da viatura que entregamos aos bombeiros voluntários, nomeadamente ao seu comando, que vem reforçar ainda mais aquilo que é a segurança da nossa população e que essa mesma viatura de comando que existia, a outra vai ser aplicada para um combate a incêndio urbano. Correto, Sr. Vítor? Desencarceramento, exatamente. E é uma viatura que teve o valor de 77 mil euros, praticamente, e onde é mais uma aposta deste Executivo para reforçar aquilo que os bombeiros voluntários diz respeito. Dar também nota que não foi só por aqui que já ficámos, coisas práticas, também investimos em equipamento de proteção individual aos bombeiros voluntários, que foi cerca de 20 ou 26 mil euros também, que foi esse mesmo equipamento, 6 equipamentos. Também uma viatura já tínhamos oferecido anteriormente da marca Mercedes e também 2 viaturas que acabou por ser este Executivo a pagar e que vinha do anterior Executivo, mas que não cumpriram com essa demanda. E já agora também informar os seus vereadores que este Executivo, ao longo dos 4 anos, cumpriu com a dívida que existia com os bombeiros voluntários anteriormente, no valor de 45 mil euros, e que já está completamente sanada. Informar também já, depois de reunião tida com a Associação Monetária de Bombeiros Voluntários com o seu Presidente, virá o protocolo para a próxima reunião sobre os bombeiros voluntários, onde iremos aumentar ainda mais o apoio que damos aos bombeiros voluntários, nomeadamente a última prestação de 15 mil euros, que era relativa à dívida que existia, dos 45 mil, e aquilo que prometemos era, quando acabássemos de pagar essa dívida, esses mesmos 15 mil euros seriam acrescidos àquilo que já é o apoio que damos aos bombeiros voluntários, ficando neste momento quase com um valor de 50 mil euros, se a memória não me falha, para o ano de 2026, fora todos os outros acordos que existem. Também a título informativo, dar nota que já está em procedimento concursal o quartel dos bombeiros voluntários, que fechará, as propostas serão abertas no dia, engenheiro? 5 de março, que
que esperemos que haja concorrentes e que possa ser levada a cabo esta obra que é fundamental para os nossos bombeiros voluntários. Continuando, dar aqui nota também sobre a última reunião de Câmara que eu não pude estar presente e onde a Sra. Vereadora fez algumas considerações, afirmações, e que eu gostaria aqui também de esclarecer algumas, que é para que não haja nenhuma dúvida. Sobre o seu percurso escolar, Sra. Vereadora, só assim lhe diz respeito, por acaso não mencionou qual foi o infantário onde estudou, mas de qualquer forma também não será isso que será o infantário onde estudou. Só falou aqui sobre a primária, não sei se também queria falar sobre o infantário, mas fica essa nota também. De qualquer forma, quando se fala em escrutínio, falará a seguir. Quando se fala em escrutínio, fala-se sobre a parte financeira, sobre aquilo que temos, que não temos, e foi isso que eu fiz ao longo da minha vida toda, e nomeadamente sobre aquele processo em questão, e nomeadamente a vida financeira, onde é que fui às compras, o que é que comprei, o que é que não comprei, o que é que adquiri, o que é que não adquiri, que imóveis tenho, que imóveis não tenho, tal como fazemos eu e os meus colegas de executivo, e já anteriormente, onde entregamos sempre no início de cada mandato a nossa declaração de rendimentos. Isso é que se chama escrutínio público. Dar também ainda mais. A Sra. Vereadora entendeu que devia fazer aqui uma explanação onde trabalhou. Em 2008 diz que trabalhou numa empresa de construção civil AJF, Construções Limitada, que iniciou a sua vida profissional numa área da qual não pertencia ao meu leque de estudos, fez muito bem, mas também dar nota que esta empresa, se a memória não me falha, é da Freguesia de Ligás, correto? Pronto, podia ter mencionado, até porque é um orgulho que haja uma empresa também em Ligás, desta área da construção civil. Também disse aqui que em 2023, passado 14 anos, na Divisão Técnica de Obras de Urbanismo, fui deslocada para outro edifício. Curioso, logo no dia a seguir às eleições de Calais da Freguesia de Ligás. Deve também afirmar porque é que foi deslocada e porque é que saiu da mesma divisão de obras, uma vez que foi perdida a confiança do sigilo profissional que existia, nomeadamente no que ao primeiro direito dizia respeito, uma vez que fiz afirmações que não correspondiam à verdade. Além de ter, como é óbvio, feito outras situações que não irei aqui a referir. De qualquer forma, cabe ao Executivo alocar os funcionários de acordo com aquilo que são contratados e foi isso mesmo que fizemos. Dar também nota que diz que nunca recebeu valores acima do que era devido, do que a lei permitia. Eu gostaria de perguntar se está-se a referir aqui a alguém que tinha recebido valores acima da lei do que a lei permitia, porque nenhum membro do Executivo, quer agora, quer antes, desde que nós estamos, recebeu valores acima do que era permitido ou não pela lei. Bem pelo contrário, foi sempre tudo de forma devida. Depois, algumas considerações. Já agora, diz que o seu cartão Caixa Débito da Caixa Geral de Depósitos foi criado em 1999 na Caixa de Azurém, em Guimarães, com o nome Daniela Bento, ainda se mantém até à atualidade. Gostaríamos de saber, nós questionámos a Caixa se existem cartões vitalícios ou se tem esta duração toda. O que é certo é que não, chega ao final de algum tempo e os cartões não duram assim tanto tempo, como a senhora afirmou, é só para não levarmos ninguém em erro que possam pensar que há cartões vitalícios de débito ou de crédito. Mais uma nota em relação aos pontos antes da hora do dia, tinha felicitá-los por mais um passeio, desta vez à Fitur Madrid, na nossa vizinha Espanha. Não sei se está-se a referir ao anterior executivo, quando questionado, disse que foram fazer turismo, nomeadamente a França. É que este executivo, quando vai trabalhar em prol daquilo que é o nosso Conselho e vai com muito orgulho, juntamente com todos os seus presidentes de junta de freguesia, que se querem associar. O único que não esteve presente, torna a referir, já aqui tinha sido dito, foi o Sr. Presidente da Junta de Ligás, por motivos pessoais que não pode estar presente, mas é sempre, convidado para estar presente. E sim, nós entendemos que a política é feita desta forma e a promoção do Conselho é feita desta forma. E nós fomos eleitos para poder governar e para poder saber quais é que são as medidas a tomar para levar a bom porto os destinos deste Conselho. Olha, e é por isso mesmo que só no último mandato o Conselho de Freixo Palácio no ecoturismo de respeito cresceu mais de 300%. Nota-se bem o envolvimento daquilo que temos estado a fazer e daquilo que hoje é um sucesso a nível nacional e internacional. Depois questionou aqui, no Facebook do município, em janeiro de 2024, sobre o lema Dois Países, um só Douro, Freixo Palácio, onde só é um ayuntamento de Vila Vestre e reforça a parceria nascida com a Sociedade Congida La Barca, apostando na divulgação conjunta dos dois territórios separados pelo Rio Douro. Tal como no passado, o município cimenta a sua presença em dois espaços no pavilhão 9. Depois questiona aqui, passo já a questão, por que razão deixou de se falar em Vila Vestre e na união com o ayuntamento de Vila Vestre? Dá também aqui nota, que é para ficar resolvido, pois o vice-presidente deu resposta, mas os senhores tornam a fazer aquilo que é prática, que é não colocar aquilo que o senhor vice-presidente deu resposta na vossa página, e tentando iludir as pessoas que não obtiveram nenhuma resposta, quando foi dada a resposta. De qualquer forma, o ayuntamento de Vila Vestre não esteve presente porque as despesas
quando são, neste caso, são para dividir por 2 e não por 1. Sei que no passado era o município que assumia todas essas despesas. Neste caso aqui, se é uma sociedade constituída à barca, aquilo que existe era, efetivamente, ser dividida por 2. Uma vez que o Ayuntamiento de Vilvestre entendeu que não deveria assumir metade, aquilo que fizemos foi participar com o nome de Frei Espada à Cinta, tal como já tínhamos participado anteriormente só com o nome de Frei Espada à Cinta, quer no pavilhão 4 e quer também com a Cimedouro, que estivemos presentes também neste mesmo evento, que é só a maior feira de turismo a nível mundial. Depois também falou sim aqui sobre a parte, era mais importante ir ao Executivo completo a Madrid do que ficar pelo menos 1 ou 2 membros no terreno, caso fosse preciso tomar medidas. Já sei que me vão responder que o Coordenador Municipal da Proteção Civil esteve sempre no terreno e a tomar conta das ocorrências. Ainda bem que sabe, e ainda bem que também sabe que, ao contrário, a nível nacional, onde um responsável da Proteção Civil foi 3 dias e também não sabia que foi para uma formação, aquilo que o Executivo fez foi apenas 1 dia e não estávamos no estado de alerta de extrema gravidade. Bem pelo contrário, nem ninguém ia adivinhar aquilo que iria acontecer e que se refletiu na Zona Centro a nível nacional. Aquilo que fizemos foi estar sempre em permanente contacto com a nossa Proteção Civil e temos sempre ocorrências, todas as ocorrências que foram solicitadas, estivemos sempre presentes no terreno a colmatar as mesmas, quer com a Proteção Civil de Frei Espada à Cinta, que são todos os envolvidos, e aqui uma palavra de apreço também às juntas de freguesia, uma vez que também foram utilizadas máquinas das juntas de freguesia, tal como o do município, para levar a bom porto. Já quando foi o nevão, estivemos também presentes a levar a bom porto tudo aquilo que era o necessário. Mais ainda, afirma que eu já revi o vídeo da participação do Executivo da Fitur, não consigo ver iniciativas claras de promoção do Conselho, sendo visíveis momentos de convívio acompanhados de vinho. Se ir à Fitur é isto, temos pena. O que eu tenho pena é que faça esse tipo de afirmação e que tente banalizar e até ser pejorativa a forma como fala sobre isto. Agora, o que nós fomos lá fazer e que fazemos sempre, olha, foi a promoção da seda com os nossos artesãos a trabalharem ao vivo e que foi, de facto, um motivo de bastante atração para estarem presentes e também da aquisição de algumas peças, nomeadamente a valorização do vinho, tal vinho que a senhora parece que não gosta de falar sobre ele, a valorização dos nossos produtos endógenos e que há aqui a adega dos Montes Germos, a adega dos Castelares, Maritávora, entre outras que estão aqui presentes, que faturam milhões no nosso concelho e que são a razão, muitas vezes, dos nossos agricultores poderem ter rendimento ao longo do ano. E aquilo que compete um executivo é fomentar aquilo que é a valorização dos nossos produtos endógenos para levar cada vez mais. Olha, foi a promoção do azeite de Frei Espada à Cinta, foi a promoção da azeitona negrinha de Frei Espada à Cinta, foi a promoção da amêndoa, foi levarmos também connosco o grupo de Bombos Bombaí, que é um grupo de jovens que, em vez de estar no café, está muitas vezes a praticar atividades que cada vez mais levam o nome de Fecho mais além. Foi os vídeos promocionais que foram passados, quer no stand do município, quer no stand da Cimedouro, para convidar a vir ao nosso território. Foi a interação com o público, que foram centenas de pessoas que acabaram por passar ao longo dos dias todos no nosso stand, e foi a troca de contactos que foram levados a cabo e que se refletem cada vez mais naquilo que é o eixo fundamental no qual o turismo diz respeito. Por isso, Sra. Vereadora, quando quiser falar sobre a promoção do Conselho, sabemos aquilo que estamos a fazer e cada vez mais temos levado a bom porto aquilo que é o desígnio do Conselho, sendo hoje uma referência a nível nacional e internacional. Por isso, antes da ordem do dia, é só... Não sei se querem dizer algum comentário, senão passamos à ordem do dia. Quero. O vereador quer intervir? Sim, força, claro que sim. Quero falar sobre o ICNF, sobre os subsídios, se me for possível. Dizer-lhe que isto foi, falámos aqui no ICNF, foi na segunda reunião de Câmara de novembro, pronto, estamos em fevereiro, é a segunda reunião de Câmara de fevereiro, e agora é que vem uma explicação mais ou menos cabal sobre aquilo, ou cabal sobre aquilo que efetivamente se passou. Primeiro, na página do Facebook do município foi colocado que foi uma intensa negociação com o ICNF para termos as roçadoras. Depois, na reunião de Câmara, já foi dito que foi necessário uma troca de e-mail a pedir a roçadora, e pronto, e o engenheiro Amadeu, chefe de unidade orgânica, detalhou passo por passo aquilo que se passou. Eu julgo que em tempo algum ouvi dizer ao engenheiro que o Conselho de Frei Espada à Cinta foi colocado de parte no recebimento dos equipamentos. Ou seja, aquilo que
que eu percebi foi, eles não foram chamados, o município não foi chamado para a recepção dos equipamentos a Arcos Valdevez, julgo que foi isso que o engenheiro disse, como se calhar também não foram chamados outros municípios, não sei. E que, a posterior, foi entregue via telefone, foram chamados via telefone, para irem levantar os equipamentos, como foram outros municípios, que eu também constatei na página do Facebook de outros municípios, a buscar esses equipamentos. Macedo? Não tenho a certeza, não vale a pena. Aquilo que eu lhe questiono, e foi aquilo que eu afirmei na altura: o município de Freixo Espada à Cinta tinha ou não estava previsto receber por parte do governo os equipamentos ou não? É a minha questão. O município estava contemplado ou não estava contemplado? Porque aquilo que foi dito aqui é que não estava contemplado. Já terminou Sim. Relativamente aos subsídios, isto do ICNF, relativamente aos subsídios, a minha questão foi legítima, só disse para verificarem se efetivamente haveria alguém inscrito na ODS ou OPS de Mogadouro. Não há? Ótimo. Pronto. Outra coisa, Sr. Presidente, e agora vou-lhe falar sobre a página do PSD, não é que eu... Acho que não é um não assunto aqui. Por acaso, na página do PS, às vezes foram colocadas algumas afirmações dos vereadores do PSD. É óbvio que na página do PSD vão para lá as intervenções dos vereadores do PSD, como é óbvio. Acho eu, não é? Porque quem quiser saber a resposta que o Sr. Vice-Presidente deu à vereadora Daniela, consulta a ata ou vê a gravação, se esta tiver, se foi uma reunião gravada. Muito bem, terminou? Ora bem, vamos lá então por partes. Sobre a questão do ICNF, foi aqui em novembro. Em dezembro eu estive ausente o mês todo desta mesma, por as situações que todos sabem, ou pelo menos deveriam saber, e não estive presente. Aquilo que o engenheiro Amadeu fez, e acabou aqui de citar, depois de negociações, e sim, quer telefonemas e quer de e-mails, foi alocado para virem as roçadoras, para as motorroçadoras, as roçadoras, aliás, para o Conselho de Freixo Espada à Cinta. E não estava contemplada na listagem que o engenheiro Amadeu tem ali, que pode consultar o seu vereador no final, se quiser, que não estava nesta listagem, para serem contempladas. Aquilo que nós sabemos, isto já em conversações com a arquiteta Santo Sarmento, por o próprio Presidente da Câmara, é que iremos ser contemplados numa segunda vaga, alguns municípios já foram, pela entrega de um trator para Freixo Espada à Cinta, onde também já negociámos, isso foi negociação, para solicitarmos que seja entregue ao município de Freixo Espada à Cinta uma nova carrinha para os sapadores florestais, uma vez que nós já cumprimos com os requisitos todos em relação à idade da equipa de sapadores, a própria carrinha é do município e que é para entregarem uma carrinha nova e também está assegurado, pelo menos, por parte da arquiteta, que tudo farão para levar a bom porto depois de lançar o concurso público para a aquisição desses mesmos veículos. Isso é aquilo que nós sabemos do ICNF. Em relação ao ICNF, é isto que nós temos aqui para informar sobre isso mesmo, sobre a sua questão se é legítima ou não dos subsídios. Todas as questões são legítimas, por isso é que foram eleitos para estar aí, fazem as questões que tenderem a fazer, tenham cabimento ou não tenham cabimento, mas são as vossas questões, tal como as nossas afirmações, e é aquilo que nos carece a nós, é esclarecer, nos compete é esclarecer tudo aquilo que for solicitado, estamos cá para esclarecer, aquilo que realmente vale a pena esclarecer. Sobre os subsídios daquilo que é os agricultores no município de Mogadouro, se estavam ou não estavam associados, aquilo que nós fizemos foi dar resposta e questionar se existia ou não existia algum associado, que se veio verificar que não existia. E voltamos a trazer isso agora, porque foi questionado, logo na minha primeira reunião, que eu voltei após a intervenção que fui sujeito, onde estive entre a vida e a morte, foi questionado 20 e tal perguntas por parte da Sra. Vereadora Daniela sobre todas as questões. E nós trazemos aqui essas mesmas respostas para ficar completamente esclarecido. E é aquilo que fazemos. Sobre a página do PSD, é uma página pública, não é uma página de um perfil falso. Sabemos bem o que é que foi lá, os conteúdos que tiveram no anterior mandato
e que originou até uma queixa em tribunal com teor depreciativo em relação ao anterior executivo e que punha em causa até as suas famílias e tudo aquilo que era necessário, mas cada um é responsável pelas suas ações. Por isso mesmo é que nós trazemos aqui hoje o regimento, e a seguir falaremos, de colocarmos as reuniões todas gravadas para o exterior, porque é a forma mais transparente que existe, ainda mais do que aquilo que já estamos a fazer, para toda a população ter acesso àquilo que é dito por ambos os intervenientes presentes aqui na reunião de Câmara. E é isso que nós queremos praticar sempre, máxima transparência. E é isso que estamos a fazer. Vamos passar então agora à ordem do dia. Ordem do dia, dotações orçamentais, 997.580.99, não orçamentais, 64.005.57. Este vai entrar aqui. Aprovação de data em minuto, não sei se querem fazer alguma consideração. Não tendo. Colocamos então à votação quem vota contra, quem se abstém ou abstenham, quem vota a favor. 4 votos a favor e uma abstenção. Proposta, segunda alteração ao regimento da Câmara Municipal e segunda proposta de alteração ao regimento da Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta, discussão, votação. Tiveram a oportunidade já de analisar o documento. Aquilo que nós vimos aqui propor, na segunda alteração ao regimento da Câmara Municipal e segunda alteração ao regimento da Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta, passo a ler só aqui alguns pontos. O regimento em vigor foi aprovado em sede de reunião de Câmara Municipal no dia 12/12/2025, atendendo que se pretende promover a participação dos cidadãos do Conselho de Freixo de Espada à Cinta, a transparência da tomada de decisões que afetam a gestão pública concedida e a difusão das informações relevante para a democracia, sendo de salutar importância a transmissão online das reuniões de Câmara deste município para o maior esclarecimento dos municípios. Da proposta em sentido estrito, atendendo aos fundamentos suprarreferidos, proponho à Câmara Municipal que aprove a alteração aos artigos 1º e 10º do regimento da Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta, passando os mesmos a ter a seguinte redação. Todas as reuniões devem ser transmitidas em direto, através de meios digitais tecnicamente possível, ou caso não seja possível no imediato, em diferido, ou que as condições técnicas o permitam, nos termos e condições constantes da proposta de regulamento de transmissão em direto das reuniões de Câmara, que se anexa ao presente regimento da Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta e que dele fará parte integrante. O artigo 2, definição, entende-se por transmissão em direto a captação das reuniões da Câmara Municipal através de meios técnicos e eletrónicos e a transmissão do áudio e vídeo captados em tempo real através da internet no sítio da autarquia completamente e complementarmente noutras plataformas digitais. Anexa-se à presente proposta do regimento, bem como a proposta do regulamento de transmissão em direto das reuniões de Câmara, onde constam as alterações propostas. Tiveram já a oportunidade de verificar aquilo que nós vamos propor na prática para todos perceberem lá em casa e para os nossos municípios ficarem informados sobre aquilo que vem aqui hoje, é de alterarmos o regimento para passarem todas as reuniões do município a serem gravadas e publicadas, quer em direto ou em diferido, na página do município. Não sei se querem dizer alguma consideração. Relativamente a isto, só mesmo penso que os requisitos legais tiveram atenção a isso, está a ser cumprida a lei. E pronto. Muito bem. Colocava então à votação. Quem vota a favor? Quem se abstém? 3 votos a favor e 2 abstenções. Ponto 1. Competência excepcional de decisões. Albrecht e George contra Dindo von Stang para alteração e ampliação de habitação unifamiliar e piscina, parecer interno no âmbito do projeto de arquitetura, processo número 16/2025. É uma tomada de conhecimento. Vocês querem tomar algum comentário? Quer a Sra. Vereadora intervir? Força. Podíamos ter conhecimento das condicionantes é que esta informação tem tanta coisa e tanta informação e só não diz aqui as condicionantes elencadas no parecer da CCDR. Não sei se podemos ter conhecimento sobre essas condicionantes do parecer favorável. Suponho que já falar para mim. Ok. Bom, sobre este ponto aqui está aqui a informação assinada pelo arquiteto José Massa. Temos aqui o nosso chefe de divisão. Questiono mesmo se quer ter algum comentário sobre isto. Podemos buscar o parecer e detalhamos. Isso é público.
Quer saber o parecer da CCDR? É Não, isso? só era as condicionantes, só para termos conhecimento do parecer é favorável, mas condicionado. Só era saber as Pronto, condicionantes. Sr. Engenheiro, faça-me um favor, depois vá... Quer ver já agora? Não, é só Isto é para... Eu não Tomada de você fique conhecimento. esclarecida. Isso não é há uma problema. tomada de conhecimento, é só Pronto. para... Mas é uma coisa mais específica. É que a informação é tão grande e tem tanta coisa e podia ter também essa Ó, parte. Engenheiro, enquanto estamos na reunião, faça-me um favor, vá lá, peça para os serviços trazerem e assim informa-se aí a Sra. Vereadora sobre o que é. Pronto, a tomada de conhecimento, passamos ao segundo ponto. Despacho apoio a alunos do Conselho de Freixo Espada à Cinta que estão a frequentar o ensino secundário do Agrupamento de Escolas de Mogador, ratificação, votação. Aqui prendeu-se com o apoio aos alunos que são só do Conselho de Freixo Espada à Cinta para uma viagem, tiveram a oportunidade de verificar, eu penso que foi a Londres, e onde houve um apoio monetário a 4 alunos do nosso Conselho, para permitir que também pudessem ter esta experiência de visitar também Londres, num projeto integrado naquilo que a educação diz respeito, e entendeu o Executivo da parte com Pelouros que deveríamos apoiar estes mesmos alunos, tal como já o fizemos no passado. O seguinte, há algum comentário sobre isto? Força. Falar aqui num pedido efetuado por parte do agrupamento, que se encontra em anexo. Não encontrei esse anexo. Não sei se é possível ter acesso ao pedido por parte do agrupamento de escolas de Mogadouro. Depois, há aqui uma coisa que escreveu o Sr. Presidente, que o apoio se destina, que se o apoio a conceder for transferido para o agrupamento de escolas de Mogadouro, se destina a financiar todos os alunos, quer pertencentes ao nosso Conselho ou não. Pronto. O município de Mogadouro também atribuiu um subsídio, de igual forma, a estes alunos que também participaram nesta viagem de estudo. E o subsídio foi atribuído diretamente ao agrupamento e não houve aqui a preocupação. É óbvio que o agrupamento depois terá que fazer essa gestão, mas não houve essa preocupação de que o agrupamento financiasse outros alunos fora do Conselho de Mogadouro. E vejo aqui esta preocupação por parte do município, e aquilo que a mim me preocupa não é o apoio em si, porque estas crianças merecem, estes jovens já são jovens, merecem, como todos os outros merecem, do Conselho. Preocupa-me o pedido é feito por parte do agrupamento de escolas, nós vamos atribuir um subsídio pessoal à pessoa. É isto que me está a preocupar. Não sei se o Sr. Presidente quer tecer alguma consideração sobre isso. Eu estou a ouvi-lo atentamente, Sr. Vereador. Quando terminar, eu já tenho as suas considerações que achar por conveniente de ser. Não sei se já terminou, Sr. Vereador. Aquilo que o Executivo entende é que estes alunos estudam no Conselho de Mogadouro, tal como há alunos que estudam no Conselho de Freixo, e que quando damos o apoio ao agrupamento de escolas é para todos os alunos que cá estudam no Conselho de Freixo. Entendemos que no Conselho de Mogadouro, quando o município de Mogadouro dá para todos os alunos que estudam lá, não faz mais do que a sua obrigação, e é uma aposta na educação, e que saúdo desde já o Presidente Pimentel, pela forma como também temos trabalhado em conjunto. Aliás, recordo-me também na parte dos transportes escolares, que há uma divisão de despesa entre o município de Freixo e de Mogadouro para ter um quarto de hora mais cedo os nossos alunos a ir também para Mogadouro a título informativo. E que também foi assumido pelo município de Freixo Espada à Cinta em negociações com o município de Mogadouro. Sobre este caso em específico, aquilo que nos foi transmitido pelos pais é que, a partir do momento que o município atribuísse este montante, iria ser distribuído por todos os alunos que fazem parte dessa mesma turma. Aquilo que é o intuito é ajudar, de facto, e permitir aos nossos alunos de Freixo Espada à Cinta, que são do alunos de Freixo Espada à Cinta, que são 4, apoiá-los para permitir realizar esta mesma viagem. E é isso que está aqui explicado neste mesmo despacho e na proposta sobre tudo aquilo que aqui vem. A única coisa que não está aqui, que lhe faremos chegar, de facto, também verifiquei, que não está aqui o pedido de Mogadouro. Faremos também chegar isso. Agora, entendo o Executivo, esta é a nossa leitura, que devemos apoiar estes alunos que são de Freixo Espada à Cinta, tal como apoiamos em todos os transportes escolares do ensino secundário e ensino superior, que estão por todo o país para levar a bom porto. Entendemos que devíamos apoiar aqui estes 4 alunos de Freixo Espada à Cinta, sim, a título individual cada um, ou no seu global, que fazem parte deste turno, para serem beneficiados os alunos de Freixo Espada à Cinta. Se fosse aqui no agrupamento de escolas Guerra Junqueira e Freixo Espada à Cinta, daríamos o apoio para todo o agrupamento, tal como fazemos, olha, quando é pedido a atribuição de autocarros. Recordo-me agora, quando tiveram que ir a Lisboa para receber um prémio de 2.000 euros, que havia alunos que também não eram conseguidos de Freixo Espada à Cinta, e que nós atribuímos esse mesmo autocarro para levar a bom porto, foi quase o mesmo preço. Por isso, entendo o Executivo que deve apoiar na educação e deve apoiar estes alunos. Mas este é o nosso entendimento, por isso é que vamos colocar à votação, e os senhores podem votar como bem entenderem.
Colocava então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? 3 votos a favor. Sobre a abstenção, Sr. Vereador. Força. A nossa abstenção relativamente a este ponto prende-se apenas e só pelos trâmites legais que foram efetuados. Nós não somos contra o apoio destas crianças, nem destas, nem de outras crianças ou jovens do nosso Conselho. Muito bem. Também eu iria fazer uma declaração de voto sobre este tema em questão, uma vez que é da educação. O Executivo faz a declaração de voto a favor. Porque é que votou a favor? Porque entende que cada vez mais é fundamental apoiarmos a educação do nosso Conselho, independentemente de estarem a estudar em Freixo de Cinta, Mogadouro, Porto ou Lisboa, porque a educação não tem preço e deve-se apoiar todos os dias. Daí o nosso voto a favor e permitir que possam ter outras experiências, nomeadamente no que à cultura diz respeito, e permitir também que possam viajar e possam conhecer e adquirir cada vez mais aquilo que é o fundamental, que é construirmos homens e mulheres com valores, com educação e que possam cada vez mais fomentar aquilo que é a identidade de Freixo de Cinta. Daí o nosso voto a favor, numa clara aposta na educação. Passamos ao próximo ponto. Despacho, alargamento do horário de funcionamento para estabelecimentos de restauração e de bebida, ratificação, votação. Aqui prendeu-se com o alargamento do horário em mais de 1 hora nos dias que vêm referidos para estimular a economia local e para poder levar a bom porto. Não sei se querem dizer algum comentário. Sim. Força. Concretamente, até que horas é que os estabelecimentos, neste caso, de restauração e de bebidas do Conselho, poderiam estar abertos nestes dias em apreço? Têm mais de 1 hora relativamente àquele horário que é do horário normal de funcionamento, todos eles. Sim. E qual é a hora? Está precisamente naquilo que é o horário dos mesmos e que existe a nível do Conselho. Penso que seria das 2, os que fecham às 2 e encerram às 3 da manhã, nomeadamente aqueles bares, neste caso a discoteca, o Planeta Marrão, se fechasse às 5, teria mais 1 hora para as 6 da manhã. Ou seja, acresce mais 1 hora ao encerramento daquilo que são o normal estabelecimento do seu funcionamento normal diário. Tivemos o cuidado de enviar também para a Guarda Nacional Republicana para saber aquilo que é, por isso é em mais 1 hora que damos o alargamento do horário, aliás, como fizemos sempre. Quer intervir? Sim, se Força. for possível. Claro, Não sei se o Sr. Presidente já teve a possibilidade de ler o nosso regimento. Eu, da última vez que votei isto, não tive a possibilidade de o ler, tive o cuidado de o ler agora. E, relativamente ao ponto em causa, eu queria ler o seguinte. Sendo, então, peço desculpa, o regulamento, em épocas festivas, os estabelecimentos pertencentes ao grupo 2 e 3 do presente regulamento podem estar abertos até às 3 horas e até às 7, ou seja, cafés e restauração até às 3, neste caso bares, discotecas até às 7, respectivamente, nos termos que assim se indicam. E vou ler o ponto B. No Carnaval, na noite de sexta-feira para sábado, de sábado para domingo e de segunda para terça, dias estes que antecedem o dia de Carnaval. Pronto. Isto só para dizer o quê? Que relativamente a parte dos dias, esse aumento de 1 hora já está concedido automaticamente pelo nosso regulamento. De domingo para segunda, e fui alertado por alguém, por um cidadão de Freixo, temos que ir ao artigo 10.1, em que diz assim: a Câmara Municipal de Freixo de Cinta tem competência para alargar os limites fixados do presente regulamento, em apenas mais 1 hora, a requerimento do interessado. Não sei se houve algum interessado que fez esse requerimento para sábado para domingo. Não, peço desculpa, domingo para segunda. Ou seja, nós temos competência para, se alguém nos pedir. Não estou, e não vem aqui este requerimento. Não sei se quer pronunciar sobre isso, Sr. Presidente. O pronunciamento é exatamente aquilo que já tinha referido aqui anteriormente. Aquilo que entendemos é alargar o horário em mais 1 hora para estimular a economia local e é nesse sentido que assim o fazemos, em conjunto com as autoridades, para indicar para que ninguém seja autuado. Teve a oportunidade de ler o regulamento, tem a oportunidade de ler o despacho, entenderá como é que irá votar agora a seguir.
Por isso colocava à votação. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, 3 votos a favor e 2 abstenções. Obras públicas. Quero fazer uma intenção de voto. Uma intenção ou uma declaração? Uma declaração de voto, peço desculpa. Força. Posto isto e analisando tanto o despacho como o regulamento, o nosso voto de abstenção prende-se com o facto de o despacho não cumpre o regulamento. Se não cumpre o regulamento, ou altera-se o regulamento, ou então revoga-se o regulamento. Próximo ponto, obras públicas, empreitadas, aprovação do projeto de execução da reabilitação energética e redução de teor de carbono no edifício das piscinas municipais de Freixo Palacinte, discussão, votação. Tiveram a oportunidade de verificar como a estimativa orçamental da totalidade da intervenção é superior a 750 mil euros, correto, Sr. Vice-Presidente? Neste caso, 902.624,08. Sem IVA, trazemos aqui à reunião de Câmara para a aprovação, porque foi aquilo que afirmámos anteriormente e que iremos agora levar a cabo, que é a intervenção nas piscinas municipais cobertas para dotá-las de mais equipamento e, sobretudo, para que as mesmas possam reabrir ao público para levar a bom porto esta obra de grande dimensão. Se querem dizer algum comentário? Perguntar se este investimento vai permitir abrir as piscinas e quando? Este investimento, ao contrário de outros que foram feitos no passado e que foram lá alocados financiamento e que não conseguiram abrir as piscinas, aquilo que nós estamos a trabalhar é numa candidatura para que efetivamente este investimento seja levado a cabo, se possa lançar um concurso público e, mediante o prazo estipulado pela obra da sua execução, serem abertas as piscinas municipais cobertas. E suponho-se já referir ao tanque das piscinas municipais cobertas, uma vez que o ginásio está aberto, tem uma excelente adesão todos os dias e cada vez mais com mais utilizadores. Posto isto, colocava à votação. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, 5 votos a favor. Requerimentos diversos, promotor Rotas e Aventuras, pedido de autorização para passagem na via pública de viaturas e veículos 4x4 em Freixo Palacinte, discussão, votação. Aqui é mais uma parte de turismo para passar no nosso território, que vem aqui a pedir o parecer, como já foi solicitado anteriormente por outro tipo de iniciativas. Vocês querem dizer algum comentário? Muito bem, colocar a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? 5 votos a favor. Deliberações diversas, aquisição de serviços para a implementação de medidas de emergência de apoio e mitigação do impacto de incêndios rurais, pedir a prorrogação, discussão de votação. Aqui é pedir a prorrogação do prazo. Está aqui a informação e que não pode exceder depois de mais do que 3 de 3 de 2026. Vocês querem dizer algum comentário? Perguntar o que é... Que empresa é esta e o que é estes serviços? E uma vez que aqui na informação do engenheiro Amadeu diz aquisição de bens... Só um bocadinho. E depois no pedido diz aqui todos os serviços. Se é aquisição de bens, se é prestação de serviços. Muito bem. Sr. Engenheiro, tem a palavra se quiser responder a isso. Esteja à vontade. Isto prendeu-se supostamente para suster as terras daquilo que existia. Mas força. E que foi uma candidatura que conseguimos adquirir de 50 e tal mil euros. O contrato de programa. O contrato de programa, exatamente. Força. Tenha a palavra. Portanto, isto é a aquisição de serviços. Realmente na informação vem aquisição de bens, mas é uma aquisição de serviços. A empresa que, no fundo, ganhou este concurso tem tido muita dificuldade devido às intempéries e ao tempo que tem esse lado do nosso concelho. Também o nosso concelho, a semelhança do que acontece no país. Não conseguem estar a fazer trabalho no terreno. Isto prende-se com uma intervenção na encosta a norte da aldeia de Ligás, que foi identificada por parte do Instituto de Conservação de Natureza e Florestas devido ao incêndio que ocorreu a 15 de agosto, uma área de aproximadamente 22 hectares de intervenção, onde estão a ser realizados portanto, trabalhos de consolidação da encosta. Também já foram feitas alguma intervenção na rede viária, nomeadamente na totalidade de 1 km, não contínuo, mas portanto desfasado, e foram também feitas estabilização em alguns pontos de passagem da Ribeiras.
existentes também naquele local. E esses trabalhos prendem-se com isto. Isto é um contrato de programa que se divide em duas partes. Uma é a aquisição de bens, que já veio a reunião anterior, portanto, para fazer também prolongamento, e esta, no fundo, será a aquisição de serviços para esses três tipos de serviço. Muito bem. Colocava então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. 5 votos a favor. Proposta: concurso público para a aquisição do serviço de transporte rodoviário de passageiros na região do Douro, aprovação das peças de procedimento, discussão, votação. Foram enviadas as peças, isto prende-se com um concurso público 10º Douro e que tem aí os esclarecimentos todos necessários. Não sei se querem dizer alguma consideração. Força? Não? Colocado à votação. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. 5 votos a favor. Proposta: a aprovação das regras de acesso da 5ª edição do concurso de ilustração Amendoeira em Flor, discussão, votação. Tem a palavra a sua vereadora Marisa Madeira. Com o concurso de ilustração Amendoeira em Flor, queremos dar voz à imaginação das nossas crianças e permitir que vivam o evento de forma ativa e criativa. Mais do que um simples concurso, trata-se de um convite à descoberta das nossas tradições, à celebração da beleza da amendoeira em flor e à valorização do património cultural. Muito bem, Sr. Vereador, não sei se querem dizer algum comentário. Muito bem, colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. 5 votos a favor. Proposta: contrato de comodato entre o município de Freixo de Espada à Cinta e a Guarda Nacional Republicana, aprovação, discussão, votação. Tiveram a oportunidade de ler já esta proposta, prende-se com o comodato de uma habitação para fixarmos cá cada vez mais a Guarda Nacional Republicana, uma vez que houve já aqui no passado, e que nós alertámos sobre isso, que na própria parte noturna a Guarda Nacional Republicana não estava a fazer patrulhamento, e queremos dar todas as condições, que é aquilo que temos feito sempre, para levar a bom porto. Depois de negociações com a Guarda Nacional Republicana, entendemos levar a bom porto este contrato de comodato, como também será também em breve colocada uma embarcação para proteção no nosso Rio Douro, para patrulhamento por parte da Guarda Nacional Republicana. Não sei se querem dizer algum comentário sobre isto. Força. Existia, não sei se ainda existe, ou melhor, o local existe agora, mas havia um apartamento que estava alugado pelo nosso município, na Costa, no edifício da Costa, precisamente para acautelar esta necessidade da Guarda Nacional Republicana necessitar de um local para pernoitar. Julgo que estaria entregue ao sargento na altura, não consigo precisar isso. E vem agora aqui um contrato de comodato e justifica o Sr. Presidente que é para conseguirmos segurar cá a Guarda Nacional Republicana. Pronto. Eu não sei se o anterior apartamento já não está disponível para a Guarda Nacional Republicana. E a minha questão começa por aí. Depois, este edifício que está a ser proposto, não sei se o Sr. Presidente tem conhecimento, mas deve ter, que eu sei que tem, foi candidatado, teve o nome para a Casa da Rua da Ramalhosa e, na altura, o objetivo desta reabilitação deste edifício seria a habitação social. Foi financiado por fundos públicos, por fundos europeus. Os fundos europeus têm regras, como sabe. Há um período de Carência. Não é carência, mas em que o seu uso não pode ser alterado. Isto terminou, presumo eu, no 31 de 12 de 2023, andará por volta desta data, que foi o término do Portugal 2020, e agora aqui o Sr. Presidente está-nos a propor a alteração do uso deste edifício, indo contra aquilo que está estabelecido pela lei. Não sei se já consultou, se já viu e podemos efetivamente votar isto de forma ordeira para conseguirmos segurar cá a Guarda Nacional Republicana. Bem, já terminou? Pronto, de forma ordeira, só se tiver
a referir-se assim, porque da nossa parte estamos sempre de forma ordeira para levar a bom porto. Terminou, eu quando acabar de falar, o senhor falará. Sobre a sua intervenção, para lhe dar explicações todas cabais, dar-lhe aqui nota que a habitação que estava alugada pelo município continua alugada. Está, neste momento, lá um médico presente nessa mesma habitação. Porque é que está um médico e não está a Guarda Nacional Republicana? A anterior comandante, ou já 2 comandantes, quando vieram, entenderam que não necessitavam da casa, porque praticamente não estavam cá nunca, ficavam ausentes do Conselho, e foi referido agora, pela parte da Guarda Nacional Republicana, que seria necessário novamente, se havia disponibilidade por parte do município, de ceder um imóvel em regime de comodato para alocar lá, nomeadamente o seu comandante, para levar a bom porto aquilo que é a sua permanência no nosso território. Aquilo que o município fez, em vez de estar a alugar outra casa, é levar a bom porto para cumprirmos os requisitos para dar ainda mais condições à nossa Guarda Nacional Republicana para se estabelecer no nosso território, que é aquilo que temos feito. Aliás, como fazemos também com os gratificados, sempre que há eventos do município para a salvaguarda da nossa população, entendemos sempre que a Guarda Nacional Republicana deve estar presente, como vai estar agora na Amendoim Flor, para a segurança da nossa população. E foi nesse intuito que levamos a bom porto. Sobre a questão da habitação social, estamos a levar a cabo a recuperação, nomeadamente no bairro social, já de 26 casas. Vamos lançar agora concurso para mais casas para serem objeto de intervenção também para a habitação social e sim, estamos a cumprir com aquilo que é o requisito da lei. Aliás, nem sequer os serviços nos permitiriam levar a bom porto este tipo de contratos se não fosse estabelecido pela lei. Por isso, é as explicações que estamos aqui a dar às suas questões solicitadas. Muito bem, colocava à votação. Quem vota contra? Ser mais um comentário? Quer dizer um comentário sobre isso? Esteja à vontade, força. Sr. Presidente, quando se referir, como se referiu a mim, com esse termo, em tom pareceu-me pessoal, pedi-lhe que o deixasse lá fora também. Eu nunca teci aqui comentários sobre a sua vida pessoal. Nunca disse se era isto, se era ordeiro, se era desordeiro, se que era. Por isso, peço-lhe, da mesma forma que eu respeito a si, que me respeita a mim. Primeiro ponto. Segundo, aquilo, e volto a frisar, que me está a preocupar é o facto de este imóvel foi financiado por fundos comunitários para a habitação social. Você está a alterar o uso... Pode falar mais baixo, não precisa falar alto. Deixe-me falar e depois pode falar você. Não, mas não precisa levantar o tom de voz aqui na reunião. Mas eu estou a falar Força. no mesmo tom de voz que você fala. Força. Entende? Ninguém mandou baixar. E nunca mandem baixar o seu tom de Força. voz. Está bem? E peço que não me interrompa para a próxima. Este imóvel foi financiado para habitação social à luz da legislação europeia e nacional. Você está a alterar o uso deste imóvel. E aquilo que eu questionei é se é possível, visto que há um prazo de 5 anos em que o uso não pode ser alterado. Não lhe perguntei se está a fazer investimentos em habitação social no Conselho, até podia estar a fazer investimentos em 200, 300 habitações sociais neste Conselho. Não foi isso que eu lhe questionei, foi especificamente aquilo que você está a fazer é correto? Eu ponho as minhas dúvidas. Muito bem, Sr. Presidente, já terminou e quando quiser falar, fala cara a cara, olhos nos olhos, de forma educada e o senhor é que se referiu à forma ordeira, se podíamos votar de forma ordeira. Está gravado e poderá verificar depois na gravação se o disse ou não disse. E eu aquilo que lhe referi, estou a falar, agora vai ficar calado, tal como eu fiquei quando estava a falar. Não ficou. Pronto, mas Não, agora não vai ficou. ouvir até ao fim, Não, porque não sou eu que conduzo a reunião e fui eleito para este cargo para conduzir esta mesma reunião. Mas só é presidente, não é mais que Ouça, isso. sou eu que estou a conduzir a reunião, sou presidente eleito, como vocês referiam, ainda presidente. E serei sempre presidente durante o mandato que estiver em exercício. Pronto. E agora vai-se acalmar e vai deixar falar o presidente, que é para lhe dar as explicações. O senhor referiu que seria de forma ao seu vereador. Vai ter que agora ouvir, que é para depois ficar cabalmente explicado. O seu vereador referiu
para votarmos de forma ordeira. Não é o senhor vereador que nos dá lições de moral nem de educação sobre a forma como votamos ou não votamos e como nos comportamos na reunião de Câmara. O tempo de se comportarem mal nas reuniões de Câmara e insultar os vereadores da oposição foi no passado do PSD, onde insultaram os vereadores da oposição. Neste tempo nós nunca insultamos ninguém. E quando o senhor vereador referiu de forma ordeira, pode ver na gravação que ficará disponível em breve, verificar que foi você que levantou a forma ordeira. Aquilo que eu referi é que em relação a esse termo não se refere a nós. Ponto número 1. Sobre as outras questões que acabou de elencar já foram respondidas e iremos agora colocar a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Dois votos contra e 3 a favor. Quer fazer declaração para a ata? Força. O nosso voto contra prende-se claramente com o atropelo que está a fazer à lei, à legislação europeia e nacional relativamente aos fundos europeus. E por essa mesma razão, assim que terminar esta reunião de Câmara, irá ser encaminhado por nós, vereadores da oposição, um pedido de esclarecimento à CCDRN para nos dizer o que é que esta alteração do uso do imóvel é ou não correta. Muito bem, fazer aqui também a declaração de voto para a IATA. Votamos a favor deste contrato de comodato para dar ainda mais condições, no caso de segurança do nosso Conselho de Respeito, respeitando a lei que está em vigor e sempre com o princípio daquilo que é a salvaguarda da nossa população. Daí o nosso voto a favor. E é só aquilo que tenho a dizer em relação à declaração para a IATA do voto a favor. Continuando. Proposta, a nomeação de representantes do município de Freixo para a Cinta na CPCJ, aprovação, discussão, votação. Vem aí a proposta, nós queremos indicar para substituir a doutora Aldina Teixeira Massa, que fez um excelente trabalho na CPCJ e o qual deixamos aqui o nosso reconhecimento por todo o trabalho desenvolvido ao longo da sua presença na CPCJ, que está praticamente a terminar. Propomos aqui a doutora Ana Isabel Raposo Andrade Raimundo para passar, então, a desempenhar este mesmo lugar, no caso da CPCJ de Freixo diz respeito. Se querem dizer algum comentário? Não? Colocava à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Programa de procedimento público, esta pública por licitação verbal para a atribuição do direito à ocupação das lojas número 5 e 6 do Mercado Municipal de Freixo para a Cinta, aprovação, discussão, votação. Tem informação proferida pela nossa jurista, a doutora Susana Valente, que é para colocarmos estas lojas também para serem colocadas, para serem ocupadas no futuro. Se querem dizer algum comentário? Não tem? Colocava a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? 5 votos a favor. Passamos então à aprovação da ata em minuta. Dotações orçamentais 997.580.99, não orçamentais 64.005.57. Aprovação da IATA, 4 votos a favor e 1 abstenção. Proposta à segunda alteração do regimento da Câmara Municipal e segunda proposta de alteração ao regimento da Câmara Municipal de Freixo para a Cinta, discussão de votação, 3 votos a favor e 2 abstenções. Competência excepcional de decisões, despacho, apoio a alunos do Conselho de Freixo para a Cinta que estão a frequentar o ensino secundário e o desenvolvimento de escolas, demorador, ratificação, votação, 2 abstenções e 3 votos a favor. Despacho, alargamento do horário de funcionamento para estabelecimento de restauração e de bebidas, ratificação, votação, 2 abstenções e 3 votos a favor. Obras públicas empreitadas, aprovação do projeto de execução da reabilitação energética e redução do teor de carbono no edifício das piscinas municipais de Freixo para a Cinta, discussão, votação, 5 votos a favor. Requerimentos diversos, promotor, rotas e aventuras, pedido de autorização para passagem na via pública de viaturas em veículos 4x4 em Freixo para a Cinta, discussão, votação, 5 votos a favor. Deliberações diversas, aquisição de serviços para a implementação de medidas de emergência de apoio e mitigação do impacto de incêndios rurais, pedido de prorrogação, discussão, votação, 5 votos a favor. Proposta de concurso público para a aquisição do serviço de transporte rodoviário de passageiros na região do Douro. Aprovação das peças do procedimento de discussão, votação, 5 votos a favor. Proposta à aprovação das regras de acesso da 5ª edição do concurso de ilustração Amendoeira em Flor, discussão, votação, 5 votos a favor.
Proposta de contrato de comodato entre o município de Freixo de Espada à Cinta e a Guarda Nacional Republicana, aprovação, discussão, votação, 2 votos contra e 3 votos a favor. Proposta de nomeação do representante do município de Freixo de Espada à Cinta para a CPCJ, aprovação, discussão, votação, 2 abstenções e 3 votos a favor. Programa de procedimento público, esta pública por licitação verbal para a atribuição do direito de ocupação das lojas número 5 e 6 do mercado municipal de Freixo de Espada à Cinta, aprovação, discussão, votação, 5 votos a favor. Aprovação da ata em minuto, quem vota a favor? 5 votos a favor. E antes de terminar a reunião, dá por terminada a reunião, deixar o convite a toda a população e também, como é óbvio, aos seus vereadores da oposição e a todos os funcionários presentes e a nossa população, sobretudo, que é por eles que trabalhamos todos os dias, para estarem presentes nas comemorações da Guarda Nacional Republicana, uma vez que Freixo de Espada à Cinta foi o local escolhido para celebrar este 17º aniversário da Guarda Nacional Republicana no nosso Conselho, o que mostra a importância que o nosso Conselho tem cada vez mais nos diferentes quadrantes que se insere, quer na parte da segurança, quer na parte da saúde, quer na educação, em tudo o resto, sendo um exemplo a nível nacional e internacional. Dou por encerrada a reunião, sendo 10 horas e 25 minutos. Desejando a todos um excelente fim de semana.